textinho, Marcos capítulo 2, versículos, nós vamos ver hoje de 11 a 17. Estamos indo versículo a versículo. Eu gosto muito de fazer assim, porque é menor a chance do homem falar, porque a gente está indo versículo por versículo, versículo por versículo. Então é maior a chance da palavra falar por si própria. Amém? Quando nós vamos versículo por versículo, glória a Deus pela sua palavra. Senhor Jesus, como já falamos em outras oportunidades, ele é relatado por Marcos de uma forma muito dinâmica. É o evangelho mais curto dentre os evangelhos sinóticos, que são aqueles que contam tem a maior quantidade, a maior similaridade entre as passagens. Marcos, Lucas e Mateus. Vários eventos, vários fatos são relatados por eles três. Diferente de João. João parece que seguiu um caminho, o evangelista João seguiu um outro caminho, relata vários fatos que esses três evangelistas não relatam. Mas é muito legal porque eles se complementam. Então a gente lê um, lê outro, é uma bênção. Glória a Deus. Marcos, capítulo 2, eu falei do 12. Perdão, do 13 ao 17. Marcos 2, do 13 até o 17. Vamos ler todos juntos esses versículos? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come ele e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus pela sua palavra. Que coisa linda! O Senhor Jesus, por onde ele passava, ele deixava as pessoas impressionadas, admiradas, chocadas, confrontadas. As pessoas eram pela sua presença, pelos seus atos, pelas suas palavras. O Senhor Jesus, por onde passava, as pessoas não ficavam indiferentes. Alguns eram atraídos pela sua sabedoria, pela sua beleza. Beleza que eu falo, beleza interior. Porque Isaías fala que não havia uma beleza nele que o atraísse, a aparência física. Mas imagina o poder de atração do seu olhar, do seu sorriso, da sua presença marcante. Mas também as pessoas ficavam, muitos com raiva, muitos ficavam indignados, muitos ficavam irados, discordando,
coisas que ele falava, da sua postura, o Senhor Jesus, ele veio realmente para mostrar a diferença que ele fazia. Deus que veio em carne é o Filho de Deus. E eu dei o título para essa reflexão de Jesus, a nossa maior necessidade. Jesus, a minha maior necessidade. É interessante que nós observamos que para o religioso daquela época e para muitos religiosos de hoje, essas pessoas, o seu estilo de vida, a sua religião ou não religião, são suficientes. Não. Quem eu sou, o que eu faço, no que eu creio, sendo religião ou ideologia, tá bom demais. Tá bom. Para eu viver bem com as pessoas, ou com Deus, ou aquilo que eu acredito que é Deus, uma força, uma energia. Para alguns Deus está em todo lugar, para alguns que é o panteísmo, essa madeira é Deus, o chão é Deus, a natureza é Deus. E até mesmo na sua visão em relação à eternidade, alguns acham que vai acabar tudo aqui, alguns acham que a gente vai desaparecer, alguns acham que a gente vai atingir o nirvana, um grau superior em outras vidas. Então cada um, dentro da sua crença, religiosa ou não, dentro do seu estilo de vida ou não, para essa pessoa está bem, tá bom, eu estou legal, me deixa quieto. Alguns até creem na Bíblia, mas é o seguinte: a minha visão de mundo, de Deus e de religião, a Bíblia tem que se ajustar àquilo que eu creio, tá bom? Aí ela pega um versículo aqui, outro ali, aí ela vai ajustando e tal, pronto, tá legal. Ao invés do contrário, que é a Bíblia que tem que me ajustar, a Bíblia que tem que me consertar, e não eu. Mas enfim, para muita gente, religiosa ou não, elas acabam dividindo as pessoas em dois grupos. Aqueles que têm a minha visão de vida, de mundo ou de Deus, e os outros. Isso acontece até na política, né? Não, tem eu e os outros. Quem estiver fora do que eu creio, está perdido, está errado, sabe? Tem que ser apedrejado. Aí as pessoas... Hoje eu falava com uma pessoa, ele falou que uma amizade dele se desfez por causa de uma discordância política. Ele tinha um vínculo com essa pessoa e ele ficou assim chateado com isso. Falei, que triste, né? Uma pessoa permitir que uma visão diferente de mundo faça com que o relacionamento seja quebrado. Aliás, tem famílias que estão se dividindo por causa disso. Misericórdia, né? Então as pessoas dividem em grupos. É o corintiano e o palmeirense, é o cristão e o não cristão, é o da religião A e quem está fora da religião A está condenado. E por isso que as seitas se multiplicam. Então, nós vemos aqui nesse texto isso bem claro. Porque havia os religiosos, publicanos, os escribas e fariseus, demonstrando essa separação, demonstrando, categorizando as pessoas. A gente vê o texto aqui, mostra primeiro Jesus chamando o Levi, que era o Mateus, e em seguida vão lá na casa do Mateus e sentam. Mateus era um cobrador de impostos, e haviam lá os publicanos, eram os cobradores de impostos, que trabalhavam para Roma e cobravam os impostos. Em muitos casos, que a gente percebe dentro dos textos, é que eles cobravam a mais para pôr no bolso. E eles eram odiados por causa disso. Até porque Roma era odiada. Era um povo hostil que estava dominando
aquele povo judeu. Então aqueles religiosos, sacerdotes, tal, eles se achavam o máximo, os perfeitos, e quem não fosse como eles, eram pecadores, estavam condenados. Eles separaram as pessoas, os justos dos injustos, os perfeitos dos imperfeitos. E é interessante que a gente vê no versículo 16 a surpresa e indignação deles, porque os escribas e fariseus veem Jesus comendo com os publicanos e pecadores e diz aos discípulos de Jesus: por que ele come com esses publicanos e pecadores? E Jesus, interessante, quando ele ouve, ele dá uma resposta como se estivesse concordando com eles. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus vem dar uma resposta para fazê-los refletir. Quem é são? Quem é que está doente? E aqui eu quero então pensar em algumas perguntas para a gente pensar nesses dois grupos que aqueles religiosos colocaram: os pecadores e os não pecadores, os justos e os injustos, os que são perfeitos e os imperfeitos. Em primeiro lugar, quem é que Jesus veio salvar? Quem é que Jesus veio salvar? Aquele que é chamado de Salvador, aquele que foi dado a ele um nome pelo anjo de Jesus, que significa salvação, que vem de Jeová, de Deus. E quando a gente fala em salvação, é uma coisa assim que muitos não gostam de pensar em salvação. Por quê? Primeiro, porque a maioria de nós não gosta de pensar em morte. Mesmo nós que estamos dentro da igreja, mas quem também, aqueles que não estão na igreja, não leram a Bíblia, não entenderam o plano de Deus, o que Jesus veio fazer, a maioria não gosta de pensar em morte. Morte, peraí, deixa para pensar nesse negócio para depois. Vamos viver, né? Ô, pastor, está chamando morte aí? Não. Mas é um fato. Muito mais uma pessoa, se você for falar de Jesus, que ele veio para salvar, a pessoa, eu não preciso ser salvo. Não, você está querendo dizer o quê? Que eu sou o quê? Um traficante? Né? Já ouvi pessoas falar assim, que quando começou a ir na igreja, pensava assim: poxa, eu não sei porquê, né? Se fala tanto assim, eu sou uma pessoa má, eu não mato, eu não roubo, né? Eu pago meus impostos, eu sou uma pessoa honesta. Então a maioria não vai entender sobre a questão da salvação. Segunda pergunta: quem Jesus veio salvar? A maioria vai falar que não precisa. Mas aí a gente pode perguntar, pensar, do que Jesus veio salvar? Salvar do quê? Pastor, eu não estou preso, eu estou precisando ser salvo, eu não estou com ninguém com uma arma na minha cabeça, precisa de um policial com um esquadrão da SWAT e vir me salvar da mão do sequestrador, né? Eu estou precisando de salvação? Do que? De que tipo de salvação Jesus veio me salvar? Em primeiro lugar, da visão errada que nós temos da vida, do mundo, de si mesmo, da religião e de Deus. Pensando naqueles homens ali, naqueles religiosos, eles estavam enxergando tudo errado. Conheciam a Bíblia, o Antigo Testamento, que é a Bíblia deles, mas a visão estava errada.
precisavam de salvação? Eu não. Eu não. Como é difícil a gente pregar um folheto, falar de Jesus. Quando nós fomos fazer acho que a última vez que a gente foi entregar folhetos ali embaixo, a Cris e a Cida estavam indo dar um folheto para um casal que estava fazendo uma caminhada, eles passaram assim, ó. Nem falaram assim, nem foram delicados a ponto de falar, não, obrigado. Podia, né? Tudo bem, obrigado a pegar o folheto. Mas além de não pegar o folheto, foram deselegantes, mal educados, orgulhosos, soberbos, passaram assim. Tipo, se o pessoal vem incorporar, não preciso disso. Foi a mensagem que passou. A maioria age assim, pode não dizer, mas ela pode expressar: eu não preciso disso. Eu tenho uma religião, eu estou bem, olha, eu até acredito em Deus, sabe? Eu tenho, eu não preciso. Salvação? Não, sabe? É a dificuldade das pessoas de reconhecerem que estão erradas, de reconhecer que a visão muitas vezes está errada. Isso é pecado. O pecado o que é? Alguém já definiu como errar o alvo. Ela tem uma visão errada da vida, do mundo, de si mesma e principalmente de Deus. E se eu tiver a visão errada de Deus, tudo estará errado. É como se eu tivesse que usar um óculos de 2 graus, me deram um óculos de 10 graus. Aí eu vou enxergar tudo embaçado, tudo errado, eu não estou enxergando direito. Eu vou olhar para o Igor, vou achar que é o Mateus, olhar para a Alda, achar que é a Cida. Eu vou olhar para o Midel, que é desse tamanho, vou achar que é o Abel, que tem 2 metros de altura. Eu vou olhar assim. Então, nós precisamos ser salvos. Nós precisamos ser salvos do pecado, do diabo e do inferno. Estamos condenados por sermos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Aí eu vou para a terceira pergunta: quem é que precisa de salvação? Todos nós. Aqueles homens olham ali para Jesus com Mateus e mais outros cobradores de impostos, e outros ali, pessoas odiadas, pessoas, na visão daqueles religiosos, eles são os pecadores. Como é que o seu mestre senta com os pecadores? Será que ele não sabe? Como se dissesse assim: eles não merecem. Eles não merecem. Podemos correr o risco de pensar ou agir da mesma forma, ao tratar pessoas de forma diferente, de acordo com a sua classe social, com a sua forma de ser, o mais simpático, o antipático, o mais legal, o que tem mais posse, o que não tem. Não posso. Eu quero que a nossa igreja esteja cheia de pessoas com problemas, como eu, como muitos de nós, alguns com mais, outros com menos problemas. Por quê? Porque todos nós precisamos de salvação. O Mateus, que foi chamado pelo Senhor Jesus, versículo 13 e 14, Mateus, Levi, né? Vem, me segue. Ele largou tudo e seguiu. Aí foram lá na casa dele, sentaram com o outro. Jesus gostava de comer as pessoas, gostava de ter comunhão, momento gostoso de conversar, e ali ele mostrava o seu amor, a sua simpatia, a sua empatia, porque ele mostrava para as pessoas, olhando nos olhos, vendo as suas lutas, suas dores, suas necessidades, como nós precisamos. Não somos religiosos para vir aos cultos, muitos vêm com muita dificuldade nos cultos, mas precisamos sim estar aqui, lendo a Bíblia, orando, dessa comunhão, durante o culto, depois do culto. Eu costumo dizer que o culto continua quando a gente
senta, toma um café, come uma bolacha, come uma esfirra, dá risada, brinca, chora, conversa. Nós precisamos disso, porque se for simplesmente vir ao culto e ir embora, e muitos estão vindo parece arrastado, misericórdia, é pouco. Podemos cair no perigo da religiosidade, vir ao culto para cumprir um ritual. Fiz a minha obrigação, tá bom, acho que Deus se agradou, até dei o dízimo, acho que o pastor também gostou, a crise e tal. Em nome de Jesus, não é esse o propósito de Deus para a igreja. Não é esse o propósito de Deus ao enviar o seu Filho Jesus. Ele veio para mostrar que Ele veio para salvar. Lucas 19:10, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para nos salvar de nós mesmos, da nossa visão errada que nós temos muitas vezes da vida, do mundo, de nós mesmos e principalmente de Deus. Ele veio nos salvar do pecado e da morte, porque sem Cristo estamos condenados ao inferno, estamos fadados a viver amarrados e presos nas garras de Satanás. Falei sobre isso no domingo, que infelizmente há pessoas oprimidas pelo diabo, cristãs, pessoas que já aceitaram Jesus e ainda estão com as suas vidas amarradas e precisando de libertação, de transformação. E Jesus veio para mostrar que todos nós precisamos de salvação. Amém? Amém? Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Salmo 14 diz que Deus olhou do céu para ver se via alguém que buscava a Deus, e não havia ninguém que buscasse a Deus. Todos se extraviaram, todos se afastaram e seguiram o seu mau caminho. E o que aqueles religiosos não conseguiram entender ao olhar para Mateus, para aquelas pessoas juntas com Jesus, é que eles precisavam de Jesus, de salvação, aqueles ali, mas os religiosos também. Amém? Nós precisamos de salvação. Por isso, todos os dias, eu e você precisamos olhar para nós mesmos e refletir: como está a minha vida com Deus? Como está a minha comunhão com Deus? Domingo eu fiz algumas perguntas. Como é que está a sua leitura da Bíblia? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua frequência da igreja, nos cultos, nos trabalhos? Como é que está a sua disposição em servir a Deus? Se algumas dessas perguntas você não conseguir responder satisfatoriamente, você tem que rever, mudar e se posicionar. Porque dia a dia, eu e você precisamos rever o nosso relacionamento com Deus. E humildemente me prostrar diante do Senhor. Deus, obrigado porque o Senhor veio me salvar através do teu Filho Jesus. Pedir perdão dos pecados quando isso acontecer. Diariamente fazer um balanço, um check-in. Você olhar para si mesmo. Nós cantamos aqui: sonda-me, Senhor, para que eu seja um farol. Senão, eu não vou brilhar nada. A minha luz estará apagada. E Paulo diz para nós: não extingais o Espírito Santo. O Espírito Santo é como uma chama, como fogo, que eu recebi quando recebi Jesus Cristo, recebi o Espírito Santo. Mas ele precisa ser um fogo ardente cada dia, ser uma chama que me aproxime do Senhor, que me aproxime das pessoas, que me faça olhar para o mundo e ver quantos ainda estão precisando conhecer Jesus, esse Jesus que um dia me alcançou. O mundo precisa de salvação. O Mateus, ele obedeceu imediatamente o chamado do Senhor,
como eu e você, precisamos trabalhar para o Senhor, precisamos arregaçar as mangas, precisamos romper todas as barreiras, as desculpas que às vezes colocamos para nós mesmos. Nós precisamos romper tudo isso e nos entregar completamente nas mãos de Deus, porque eu preciso de salvação, o mundo precisa de salvação também, e essa salvação está em Jesus Cristo. Amém? Amém. Como essa salvação ela é recebida? É através do arrependimento. Versículo 17, o Senhor Jesus, ele responde: vocês estão dividindo as pessoas em pecadoras e não pecadoras, é isso? Vocês estão dividindo o mundo em pessoas enfermas e doentes? Aí Jesus, muito sábio, usando de ironia, ele diz assim: bom, como se ele dissesse, vocês então são perfeitos e sãos, então vocês não precisam de médico. Agora eles estão doentes, são pecadores, né? Eles então precisam de médico. Ironia do Senhor Jesus. Como se ele dissesse: vocês estão batendo no peito, vocês são muito bons, são justos, vocês estão, ó, legal? Então tá bom. Então eu vou cuidar desses que estão doentes e enfermos, eles são pecadores. É lógico que a mensagem que Jesus quis passar era que, olha, vocês estão dizendo que eles são enfermos, vocês são tão enfermos como eles. Vocês estão querendo dividir o mundo entre pecadores e justos? Eles são pecadores e vocês, escribas e fariseus, são tão pecadores quanto eles. Vocês precisam de salvação como eles. Vocês precisam de médico para ter a alma curada como eles. E isso vem pelo arrependimento. Aí Jesus diz, lá no final do versículo 17: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Eu vim chamá-los para que eles conheçam a minha salvação, que eles conheçam a mim. Eu vim chamar os pecadores para o arrependimento. A salvação vem pelo arrependimento que nós encontramos em Jesus Cristo. O Mateus recebeu o chamado. O Levi, ele seguiu Jesus. Estava ali sentado, humildemente ouvindo a palavra da salvação. Aqueles pecadores que Jesus assentou-se com eles, estavam ouvindo e também estavam recebendo a cura para as suas almas, porque eles reconheceram o quanto eles precisavam de Jesus, como eu e você precisamos. Amém? Amém? O mundo precisa de Jesus. Jesus não está mais aqui fisicamente. Ele subiu aos céus, morreu, ressuscitou, ele enviou o seu Espírito Santo e ele se revela pela sua palavra. Ele está presente em nosso meio. O Espírito Santo revela a sua glória, o seu poder, e aqui pela sua palavra nós podemos conhecer Jesus, temos as nossas vidas transformadas e apresentar para o mundo que eles também precisam de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, receba essa palavra no seu coração. Nós precisamos de Jesus, amém? Amém. Precisamos apresentar Jesus ao mundo. Somos nós, os seus porta-vozes. Somos nós, a sua voz neste mundo. E que Deus nos use, como nós cantamos, que eu seja um farol a brilhar a luz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.